Este é o nosso quarto Seminário Internacional Juventude, Saúde, Educação e Sociedade, que tem uma organização minha e da minha colega, a Cristina Pereira Vieira, que se encontra na Delegação do Porto, que é minha colega aqui na Universidade Aberta. Este seminário nós organizámo-lo em torno da temática Construindo Escolas e Comunidades Mais Saudáveis. E temos hoje quatro convidadas muito especiais connosco, que eu vou passar a apresentar, agradecendo desde já a disponibilidade para colaborarem com esta nossa iniciativa. E passo então a apresentar desde já. Em primeiro lugar, a professora Cleidilene, estou a tentar não errar o nome, Ramos Magalhães. É doutora em Educação, é professora titular do Departamento de Educação e Humanidades da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, é docente permanente e orientadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde, que é um mestrado profissional, na mesma universidade, e é líder do grupo de pesquisa do CNPq, Estudos em Educação e Saúde. A comunicação que nos vai apresentar hoje tem o título A Promoção da Autorregulação para o Autocuidado em Saúde no Contexto Escolar, Experiência de Pesquisa e Intervenção no Sul do Brasil. Eu vou fazer uma apresentação de todos e depois então vamos passar para as falas, porque assim depois quebra menos e nós estamos aqui mesmo é para vos ouvir, não é para me ouvir a mim. Por isso, a segunda apresentação vai ser da Samantha Malman Lessa, é bacharel em nutrição, é mestre em pediatria, também pela Universidade, desculpem, hum, pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. De repente aqui na minha cábula só tinha a sigla e perdi-me. É doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é nutricionista, é servidora do município de Guaíba, e responsável técnica pela saúde na Secretaria Municipal de Educação. É nutricionista clínica também no Serviço Universal de Saúde e no Centro Integrado de Atendimento ao Autista de Guaíba. É nutricionista também no programa Saúde na Escola. A comunicação que nos vai apresentar tem por título Práticas de Educação em Saúde num município metropolitano brasileiro, vivências em grupos de trabalho intersectoriais e multidisciplinares. A terceira apresentação é da Paula Elisa Lousada, é bacharel em nutrição, é especialista em atenção básica em saúde coletiva, residência integrada em saúde, ênfase nutrição pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, é nutricionista, é servidora do município de Guaíba e nutricionista de atenção primária à saúde, também do Serviço Universal de Saúde, SUS. Nutricionista do Programa de Saúde na Escola pela Secretaria de Saúde e a sua apresentação é o nutricionista na articulação intersectorial a partir da atenção primária à saúde. E, finalmente, por último, mas não menos importante, cabe-me apresentar a Ana Patrícia Almeida, é minha colega também aqui na Universidade Aberta, minha colega de departamento, concluiu o doutoramento em Educação na área de Administração e Política Educacional em 2015, pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, tese pela qual recebeu um prémio de melhor tese deste ano. Fez mestrado em Administração Educacional em 2015, na Universidade de Lisboa e licenciatura em Ciências da Educação na vertente de Administração Educacional, também na Universidade de Lisboa. No Instituto Superior de Educação e Ciências exerceu o cargo de diretora da Escola de Educação e Desenvolvimento Humano, mas atualmente é professora auxiliar na Universidade Aberta,
Ahm, Tem publicado e feito investigação diversa nas áreas das políticas públicas de educação, da administração educacional e da formação de professores. Atualmente coordena o mestrado em Administração e Gestão Educacional. É membro do Conselho Coordenador do Departamento de Educação e Ensino à Distância e também do LEAD, que é o Laboratório de Educação à Distância e Learning, onde também é investigadora integrada. É ainda a responsável na Universidade Aberta pela Cátedra Unesco, Cidade que Educa e Transforma. E a comunicação que nos vem apresentar tem precisamente a ver com esta cátedra, e o título é Juventudes, Identidades e Território, Contributos da Cátedra Unesco, Cidade que Educa e Transforma. São 4 comunicações muito ricas. Eu estou com muita curiosidade em ouvir-vos, portanto, vou-me desde já calar e passar desde já a palavra à nossa primeira oradora, à professora Cleide Lene. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos e todas. Queria primeiramente agradecer, né, o convite, né, da professora Suzana, da professora Cristina, dizer que é uma honra grande, né, poder participar desse seminário internacional, cumprimentar as minhas, né, colegas aqui de mesa, né, cumprimentar também os que estão nos assistindo, e dizer então que é um privilégio grande poder compartilhar as experiências que temos desenvolvido e aproveitar desse tempo, que na verdade não é extenso, para poder, né, a gente compartilhar aí 4 experiências muito bonitas, e com certeza, assim, que vão nos fazer pensar, sair daqui pensando a gente espera, né, sobre formas, enfim, da gente poder discutir essa temática, né, de cidades, comunidades, mais saudáveis. Então, a gente discutir essa temática, né, da promoção da autorregulação para o autocuidado em saúde, tomando em conta o contexto escolar, é algo que já nos acompanha há um tempo, né? E então hoje vou fazer a partilha de uma experiência de um projeto que já temos desenvolvido. Ele já está finalizado. Ele foi desenvolvido numa cidade chamada Sapucaia do Sul, na região metropolitana, né, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Então, vou passando aqui adiante. Isso, não, acho mais um, menos isso. Só para situar vocês, a professora Suzana me apresentou, mas vou só fazer um recorte, né, do que tenho feito, na verdade, na Universidade Federal de Ciências e Saúde de Porto Alegre. Lidero um grupo de pesquisa vinculado ao CNPq, que é o Grupo Estudos em Educação e Saúde, onde nós desenvolvemos trabalhos desde a infância até a universidade, então estudantes do ensino superior e professores. Mas hoje, em específico, vou trazer essa experiência de um projeto que nós tivemos, um projeto financiado pela CAPES, né, uma instituição que nos dá o subsídio para desenvolver as pesquisas, né, no Brasil, um projeto que teve como título Avaliação da Promoção da Autorregulação para o Autocuidado em Saúde, um estudo no contexto do Programa Saúde na Escola. Nas apresentações, a professora Suzana fez menção, né, ao vínculo das colegas, então, a Samanta e a Paula, que elas atuam diretamente, elas vão, na fala delas, poder especificar um pouco mais sobre isso. Então, essa experiência que eu trago foi desenvolvida no município de Sapucaia do Sul, nesse marco temporal de 2015 a 2018. Ele foi desenvolvido em parceria com o professor Pedro Rosário, daqui da Universidade do Minho, na época em que ele esteve conosco como professor visitante. Então, o nosso o nosso trabalho tem em conta o contexto, esse contexto, né, de pensar a saúde do escolar, então o contexto da infância, o contexto de crianças que estão em fase da educação básica, do ensino básico no Brasil, e por que a gente
começou a desenvolver esse projeto, estruturou esse projeto? Porque, na verdade, as condições de saúde na infância já nos preocupava já há um tempo, né? E em função do que a gente já vinha desenvolvendo na universidade, com pessoas jovens e adultos, mas nos preocupava muito o contexto infantil, principalmente em função dos altos índices, né? De obesidade e prevalência de sobrepeso, né? E também em função aos altos índices de complicações em relação à saúde oral. Então, problemas que tanto a questão da alimentação quanto da saúde bucal já considerados, né, problemas de saúde pública. E isso não só no Brasil, acho que no mundo todo, né, as questões de saúde, seja de saúde bucal, alimentação, sobrepeso, obesidade infantil, principalmente, é uma preocupação que já vinha de longa data. Então, nós partimos dessa consideração, desse contexto social mais complexo, né? Partindo também de um entendimento de que a alimentação não é só o alimento em si, né? Não é só o comer em si, é um processo, na verdade, é uma alimentação saudável, uma alimentação adequada, está para além do alimento que nos chega à mesa. Então, é um alimento que ele percorre todo, né, um processo até chegar nós. E esse processo ele está impactado por formas de produção, de distribuição dos próprios alimentos, né? E tem a ver com a questão e tem impacto, na verdade, tem influência sobre a justiça social e a integridade também do meio ambiente. Além disso, nós consideramos, levamos como pano de fundo para a discussão do trabalho a questão acerca da promoção de saúde, né? Entendida como algo muito necessário para a gente desenvolver as ações de saúde, principalmente nesse contexto escolar, considerando ainda o próprio conceito de promoção de saúde como um conceito mais ampliado, que leva em consideração as políticas públicas saudáveis, ambientes favoráveis à saúde, a reorientação dos próprios serviços e o reforço de ações comunitárias que pudesse levar em consideração essa nossa preocupação. No Brasil, assim como em Portugal, nós temos, na verdade, uma política, né, ou políticas, né, documentos que vão nos dar sustentação para pensar esse trabalho da educação e saúde no contexto escolar. No caso do Brasil em específico, nós temos o Programa Saúde na Escola, um programa que, na verdade, ele é antigo, né, ele data de 2007, mas é um programa que ele vai estruturar e pensar ações e a atuação dos profissionais em torno das ações para o contexto escolar. Nós temos, acho que pode passar. Isso. Além disso, levamos em consideração um referencial teórico que desse conta de nos ajudar a responder essa problemática que a gente estava, né, para ter como objeto de estudo, né? Então, nós utilizamos principalmente o referencial da teoria social cognitiva, um principal representante dessa teoria, o Albert Bandura, um psicólogo canadense já falecido, né, em 2021, e que vai nos ajudou muito a compreender esse contexto, numa perspectiva teórica, para pensar a promoção da saúde a partir de uma visão triádica, ou seja, uma visão que leva em consideração os fatores pessoais, né, que são o indivíduo, o biológico, o afetivo, o cognitivo, mas que leva também em consideração os fatores comportamentais e também os fatores ambientais, né? Nesse sentido, os estudos envolvendo pensar os processos da autorregulação, mas no domínio da saúde, contribuíram muito para a gente poder pensar, principalmente a promoção dos hábitos mais saudáveis, hábitos de vida que pudessem cooperar para a melhoria e saúde e bem-estar dos indivíduos, né? E foi nessa linha que nós, então, seguimos adiante, estruturamos o projeto para um município inteiro, então esse município de Sapucaia do Sul, que é na região metropolitana de Porto Alegre, mas para isso nós partimos de um diagnóstico, ou digamos, de um mapeamento das ações que já aconteciam, que eram desenvolvidas nas escolas pelos profissionais de saúde e educação, e fizemos isso a partir de entrevistas semi-estruturadas.
Partindo desse diagnóstico situacional ou desse mapeamento, nós, então, fizemos uma interlocução com a Secretaria de Educação e de Saúde do município, acordamos, então, o desenvolvimento dessa pesquisa. A partir disso, elaboramos, então, materiais, né, próprios para aquela intervenção, partindo de uma base que eu já vou mostrar a seguir. E a partir desses materiais, nós então estruturamos e desenvolvemos uma formação para os professores e profissionais de saúde. E num quarto momento, então, nós chegamos ao que nós queríamos, que era desenvolver a intervenção com os estudantes focados nisso, né? Nesses dois temas que eu anunciei inicialmente, que são a alimentação saudável e a saúde bucal. As ações giraram em torno dessas duas temáticas, onde nós, então, desenvolvemos a partir de narrativas, de jogos, esse processo de pensar o autocuidado com essas crianças, por intermédio dos professores e dos profissionais de saúde. Ou seja, nós desenvolvemos, né, esses materiais. Esse primeiro livro que está aqui, aparece na imagem, é um livro que ele já existiu, um livro organizado pelo professor Pedro Rosário e colaboradores, e a partir desse projeto nós desenvolvemos histórias específicas focadas na saúde, que é o segundo livro aqui, O Monte das Árvores Carecas e Outras Histórias. E foi então a partir desses materiais prévios, digamos, né, que nós estruturamos com os professores e os profissionais de saúde atividades durante essa formação que nós desenvolvemos, então, nesse primeiro ano, né, do projeto, organizando, então, essa formação que envolvia assim, foram 6 encontros, né, de cerca dos meses de agosto, na verdade, a fim de novembro, né, uma formação de 30 horas, onde tivemos atividades presenciais, atividades também à distância. Dessa formação participaram 35, né, entre professores, enfermeiros, dentistas, auxiliares, né, de saúde bucal, agentes comunitários de saúde, participaram dessa formação, se apropriaram, interagiram conosco, pensaram atividades a partir desses materiais, desses 2 livros, para então organizar no ano seguinte, estruturar no ano seguinte uma intervenção que foi feita por eles, mas que nós acompanhamos, demos esse suporte durante um ano, né? Aqui trago imagens dessas formações, onde nós tivemos desde na primeira foto uma sensibilização e as outras 2 fotos são encontros com estes professores. Trago para vocês de uma forma muito esquemática, assim, o que foi a intervenção em si, né? Não vou entrar em detalhe, assim, sobre a intervenção em si, mas foi uma intervenção para que a gente pudesse avaliar o impacto do que nós fizemos nessas crianças e nas suas famílias também, né? Indiretamente, em famílias. Nós organizamos a pesquisa nesse desenho, então, né? Foi um estudo misto, né? Quali e quantitativo, onde nós tivemos 3 grupos: um grupo controle, que tinha 3 escolas, um grupo experimental de outras 3 escolas, que eram escolas que tinham o programa PSE, e um terceiro grupo, melhor dizendo, 4 escolas que eram escolas que já tinham o PSE e que desenvolveram, então, essa intervenção feita pelos professores e profissionais de saúde que fizeram a nossa formação. Estruturamos o trabalho durante todo um ano, fizemos avaliações, 4 avaliações durante o ano dessas crianças, avaliações que envolviam conhecimentos, né, e também a avaliação física das crianças, e depois, 4, 5 meses depois, nós fizemos uma 5ª avaliação para ver o impacto, então, disso a longo prazo, né, que seria a avaliação follow-up, um tempo depois de ter terminado essa intervenção. Trago, então, para compartilhar com vocês alguns resultados, que são mais os dados qualitativos, mas já antecipo que, do ponto de vista, assim, da avaliação física das crianças e da avaliação cognitiva, em termos de melhora do conhecimento, houve melhora significativa, principalmente no terceiro grupo, né, que foi o grupo intervenção, que foi alvo do nosso trabalho. E aqui trago para compartilhar com vocês fala dos professores. Então, reflexo dessa formação para os professores, reflexo dessa formação na ação deles, né? Então, os professores nos disseram, né, após esse trabalho, que ele, sendo professor, né,
tendo trabalhado direto com as crianças, que eles acabavam, mesmo que ele não quisesse, ele acabava sendo um modelo, uma referência muito grande. Então, por uma questão dele ser um exemplo, ele não podia falar uma coisa e fazer outra, né? Então, a fala aqui, ele diz, olha, tu falar e agir de uma maneira diferente é bastante sério, porque ali está em jogo toda a questão da confiança. E o projeto, para mim, eu acredito que, primeiro de tudo, eu vou aprender muitas coisas. E aí sim poder trabalhar nesse sentido. Então, essa é uma fala que ela é representativa, muito representativa do que foi o reflexo desse projeto para os professores. Por um outro lado, os profissionais de saúde, na mesma linha, né, dos professores, acabaram sinalizando que ele não podia falar uma coisa, falar de alimentação saudável e não praticar, né, essa alimentação saudável, da mesma forma que o projeto ajudou os próprios professores, os próprios profissionais de saúde a se organizarem no próprio trabalho. Então, o projeto auxiliou a pensar o que que é o processo de autorregulação, o que que é eu ter um autocuidado comigo, eu ter a gestão do meu tempo, ter a organização do que eu faço, né? Então, esse processo que envolvia uma elaboração cognitiva, mas também uma elaboração do ponto de vista prático, contribuiu para que os próprios profissionais de saúde pudessem aplicar na rotina dele, no trabalho com a própria equipe ou com pacientes também, nas unidades de saúde e também no ambiente escolar. Por um outro lado, as crianças, né? E as famílias também nos deram, assim, indicativos de que, de fato, teve eco, né, do projeto nas suas vidas, né? Uma criança, por exemplo, aqui um exemplo, a criança 1, ela diz, agora eu penso antes de fazer. Então, ou seja, eu reflito sobre o que eu estou fazendo, né, ou o que eu vou fazer. Eu acho que foi muito legal e deve continuar. É a opinião dessa criança dessa primeira criança sobre o projeto. Uma outra criança diz, antes eu comia muito doce, comia todos os dias doce. Daí começou o projeto do amarelo, que era como eles chamavam carinhosamente o projeto, e eu aprendi a comer carne, arroz e comida salgada. Todos os dias eu trago uma fruta. Então, eu não vou entrar em detalhe aqui em termos, né, dos dados quantitativos, como eu falei, mas a gente conseguiu, com o projeto, melhorar substantivamente, né, digamos assim, aumentar o consumo de frutas e verduras. Doces e bebidas açucaradas é um pouco mais complexo, né? Então, tenho que admitir que não vou dizer assim, reduziu drasticamente. Não. Houve uma sensibilização, essa consciência, mas era algo que, assim, a gente não conseguiu ter uma mudança drástica em termos dos ultraprocessados, que eu vou deixar para as minhas colegas que são aqui, nutricionistas, poderem, né, explorar um pouco mais esse tema. Mas aqui, então, a gente vê e reafirma, né? Então, houve uma melhora assim, brutal em termos do aumento do consumo de frutas e essa fala e verduras, e essa fala e comida de verdade, como a gente diz, né, comida de panela. E essa fala dessa segunda criança ilustra isso, né? Uma outra criança sinaliza assim, eu comecei a contar para ela, né, contar para a mãe o que que eu aprendi e ela começou a fazer mais coisas como brócolis, couve-flor e rúcula, ou seja, aquilo que a criança aprendeu na escola, ela levou para casa. Então, ela conversando com a mãe, dizendo: olha, então, até a própria família acabou passando a incorporar no seu hábito alimentar, na sua rotina, né, da alimentação, alimentos que até então não eram consumidos. Por sua vez, a família, então, temos aqui exemplos de duas falas de uma família onde a primeira, a mãe, a primeira família sinaliza, né? A mãe compra aqui salada, que é uma coisa boa, foi um dos reflexos, né, que acabou impactando positivamente o hábito também da família, né? Também o aumento do consumo de frutas, né? Para fechar, né, de forma assim bem breve para a gente ter espaço, né, para seguir com os diálogos e a gente poder conversar um pouco mais. O projeto nos reforçou a importância da gente desenvolver ações interdisciplinares entre a educação e a saúde no contexto escolar. Esse referencial teórico, principalmente, né, da autorregulação, da teoria social cognitiva, se mostrou uma ferramenta bem potente para a gente poder organizar ações nesse campo, né? A importância também da gente ter intervenções sistemáticas de longo prazo, então foi um projeto de 1 ano, mas a gente entende que é algo que precisa ser continuado, fortalecido, né, por ações que possam continuar. O projeto também contribuiu para a gente avaliar a própria política em si, né, do programa Saúde na Escola.
e poder construir outros dispositivos, né, para a gente trabalhar essa temática, ou essas temáticas, né, essa temática da saúde ou essas temáticas específicas, né, que a gente possa dar seguimento, pensando nesse público, o público infantil, já que, como se diz, tem o ditado, é de pequeno que se torce o pepino, não é? Então, a pesquisa nos deu pistas para a gente seguir trabalhos futuros, e foi a partir desse projeto que nós chegamos, então, a essa parceria com o município de Guaíba, que as colegas vão apresentar aqui agora a seguir, né? O diálogo que, então, nós seguimos. Muito obrigada. Então, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho, então, das minhas vivências, das práticas de educação em saúde, município metropolitano brasileiro, que é Guaíba, né? As vivências em grupos de trabalho intersetorial e multidisciplinar. Então, para contextualizar, eu sou nutricionista, como, né, foi falado, então, pela professora Suzana, sou nutricionista no município de Guaíba, que é um município da região metropolitana de Porto Alegre, onde constam, então, unidades escolares, que são as escolas municipais de educação infantil, e eu trabalho como responsável técnica saúde por essas escolas, que são onde constam crianças, 1.431 crianças, que têm idade entre 4 meses e 6 anos completos de idade. Eu sou também nutricionista dentro do Centro Educacional Integrado de Atendimento ao Autista de Guaíba, e por fazer parte de toda essa caminhada dentro da rede municipal de educação, né, e dos projetos intersetoriais também, onde trabalhamos a educação e a saúde em parceria, né, surgiu a necessidade, né, então vislumbramos a necessidade de trabalhar com esse projeto de pesquisa em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de Ciências da Saúde, né, a URGS e a UFSPA, e esse projeto ele se intitula Avaliação de Programa de Intervenção Comunitária de Educação Alimentar e Nutricional para a Prevenção da Obesidade Infantil no município de Guaíba, Rio Grande do Sul, ensaio de campo randomizado. Eu vou trazer um pouquinho, então, do papel do nutricionista, eu trago algumas fotos da vivência, né, do nutricionista dentro da alimentação escolar, como responsável técnica saúde e quadro técnico do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa do governo federal que trabalha, então, a parte de alimentação e saúde dentro das escolas, né? A alimentação, nutrição com cunho de saúde dentro das escolas. Então, este profissional, né, no caso eu, trabalha com a parte de educação alimentar e nutricional, com a avaliação de coletividades, então a avaliação nutricional, o acompanhamento individual para aquelas crianças e famílias que têm necessidades especiais, assim como diabetes, crianças que tenham hipertensão, dislipidemia ou outras doenças, ou crianças ainda portadoras de deficiências, né, neurodeficiências, a gente trabalha também. O acompanhamento do desenvolvimento infantil dentro dessas comunidades com as crianças menores de 6 anos de idade, o acompanhamento da situação vacinal e a orientação para as equipes e para a família, a orientação também e o atendimento das questões epidemiológicas no controle e na mitigação das doenças, né, que são infecto-contagiosas para prevenção dos surtos, a produção e o acompanhamento e supervisão de cardápios, a supervisão e acompanhamento de lactários, então, para aquelas crianças que estão ainda em aleitamento materno ou utilizando fórmula infantil, orientações de aleitamento materno para as famílias e para as equipes e os treinamentos para a comunidade escolar. Além disso, o papel do nutricionista dentro do Centro Educacional Integrado de Atendimento ao Autista de Guaíba, ele é um centro intersetorial da saúde e da educação e multidisciplinar, onde nós temos atendimentos especializados para as crianças que fazem parte da nossa rede de ensino. Então, nesta, eu sou nutricionista clínica, eu faço atendimento individualizado com os usuários, o acompanhamento para esse tratamento intersetorial e multidisciplinar nos distúrbios alimentares pediátricos, o DAP, né, sejam eles seletividade alimentar, neofobia, então esse acompanhamento eu faço. O acompanhamento para o tratamento multidisciplinar de patologias correlatas à nutrição, então, como, por exemplo, a doença do refluxo gastroesofágico, dispepsia, esofagites, alergias e as intolerâncias alimentares, as doenças neuroendócrinas, diabetes, obesidade, dentre outras. O acompanhamento multidisciplinar, então, para os distúrbios alimentares associados das interações farmacológicas em função
do uso, né, concomitante de muitas medicações que esses pacientes, esses usuários necessitam para o acompanhamento, né, dos transtornos do neurodesenvolvimento, a parte de educação alimentar e nutricional e a elaboração dos planos dietoterápicos individualizados para esses usuários. E dentro dos grupos de trabalho intersetorial, então, os grupos que fazem esse trabalho, que são da saúde, educação e assistência social, nós temos o programa Saúde na Escola, que ele é um programa federal que trabalha de forma intersetorial e multidisciplinar, o Comitê de Vacinas, a comissão organizadora do Agosto Dourado, que é referente ao aleitamento materno, então, para aumentar, né, a nossa prevalência de aleitamento materno, que ainda não está de acordo com aquilo que a gente espera, né, que seria o 100%, mas a gente sabe que é um pouco mais difícil de conseguir. A formação continuada em primeiros socorros na educação, que nós conhecemos por Lei Lucas também, que são as formações para os profissionais da educação dentro das escolas, e o projeto Férias Sem Fome, que visa também manter uma alimentação saudável, né, o fornecimento de alimentação saudável para aquelas crianças e comunidades que são de maior vulnerabilidade social durante o período do ano que eles não estão em aula, né, então fora do período letivo. As estratégias educativas, então, e os programas intersetoriais que nós atendemos, né, pensando na criança como uma prioridade absoluta nas políticas públicas, né, é um sujeito de direito, assim como todos os outros. Nós sabemos que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele é do governo federal, ele traz, então, essas ações de promoção da saúde, a prevenção de doenças e dos agravos, né, com uma atenção humanizada e em rede. Por isso a importância de trabalharmos, né, todos os setores, todos os mecanismos da gestão do município para o bem-estar e para o cuidado dessas crianças. E dentro da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, então, nós temos, ela foi aprovada em 1999, ela é uma política já que caminha já a uma longa data, nós temos essa integração de esforços, né, para trabalhar em conjunto as políticas públicas para que possam, então, proteger, respeitar e promover os direitos humanos, a saúde e a alimentação dessas crianças dentro do ambiente escolar, do ambiente familiar, né, dentro de todas as esferas possíveis que essa criança acessa. Já a educação alimentar e nutricional, ela faz parte, então, de algumas políticas públicas brasileiras, né? Ela está descrita, então, no marco de referência de educação alimentar e nutricional, e nós temos, então, nessa díade, né, nesses dois lados, saúde e educação, tanto o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que trabalha a parte de alimentação, de educação alimentar e nutricional, de crescimento, de um bom desenvolvimento biopsicossocial dessa criança, para que ela tenha uma boa aprendizagem no ambiente escolar. E temos também o programa Saúde na Escola, que é um programa intersetorial, então, como eu falei, da educação e da saúde, e que trabalha a formação integral dos alunos por meio de ação de promoção, prevenção e atenção à saúde, e também trabalha a parte de educação permanente dos profissionais da saúde e da educação, visando esse trabalho com a comunidade escolar também, né? Essa é uma foto bastante interessante, essa imagem, ela traz uma escola de educação infantil que chamamos de Pró-Infância, é um modelo do governo federal, né, brasileiro. Essa escola, neste momento, nós temos uma atividade, então, onde as crianças estão acessando a escola, mas elas também, junto com elas, estão os professores, os monitores, as pessoas, os membros, né, da saúde, também trabalham educação e saúde na escola, e também os pais e familiares, os responsáveis por essas crianças. Então, esse é um projeto, né, que a gente fala que a escola, ela é um ambiente, além de ser um ambiente de formação permanente em educação, ela também é um ambiente muito propenso ao desenvolvimento de todas as ações para a comunidade escolar.
não só para aquela criança que ali está, mas para que toda a comunidade possa ter informação e acessar um ambiente onde eles tenham formação de qualidade, conhecimento, para que eles possam reproduzir tudo aquilo que eles aprendem dentro do ambiente escolar, também com a sua comunidade. E a partir disso, né, desse ambiente que a gente diz que ele é um ambiente tão importante para trabalhar a intervenção comunitária, surgiu este nosso projeto, né? Então, o projeto de educação alimentar e nutricional, ele vem com o intuito de desenvolver essa estratégia para impulsionar a cultura e a importância da alimentação saudável, né? Então, a gente entende que a escola ela tem um papel protagonista, representa um ambiente muito propício para o projeto de educação alimentar e nutricional, e que ela pode sim ser o ambiente onde nós conseguimos auxiliar, né, tantos os profissionais que são agentes do programa Saúde na Escola, os professores, intervir com a criança em si dentro deste ambiente e também com a comunidade, com os pais, com os responsáveis, para que todos possam trabalhar dentro do mesmo intuito, com os mesmos objetivos. A justificativa, então, eu tenho um mapa à direita de Guaíba, ele é a região metropolitana de Porto Alegre, na verdade eles se dividem ali pelo Guaíba mesmo, né? E a justificativa desse projeto é que, a partir do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, no ano de 2023, nós constatamos que no Brasil, das crianças de 0 a 5 anos, 31,73% delas têm sobrepeso ou obesidade, então tem excesso de peso. E em Guaíba, no nosso município, neste mesmo ano, para a mesma faixa etária, nós encontramos 40,18% de excesso de peso nessas crianças. Então, nós temos Guaíba com um excesso de peso acima da região sul e acima dos níveis do Brasil. Então, nós temos... Sim, nós acabamos então percebendo que mesmo com todos esses programas governamentais que nós conseguimos trabalhar a contento com toda essa população, assim mesmo nós ainda temos um nível maior de excesso de peso na nossa população. Então, o nosso trabalho, ele visa verificar essas variáveis que são possíveis para que essa população tenha um excesso de peso maior, e além disso, a gente, né, tem uma hipótese de que os estudantes de escolas municipais de educação infantil que sejam pactuadas ao programa de saúde na escola e que irão receber essa intervenção comunitária, eles podem desenvolver hábitos alimentares ainda mais saudáveis e diminuir esse risco de desenvolver a obesidade ainda na infância, né? Que essa intervenção comunitária de todos os lados, para todas as esferas, possa auxiliar na diminuição desse excesso de peso nessa população e prevenir que novas crianças não desenvolvam a obesidade. O objetivo geral do nosso trabalho, então, é avaliar um programa de intervenção comunitária de educação alimentar e nutricional e a contribuição para a prevenção da obesidade entre esses pré-escolares e, dentre os específicos, então, avaliar se eles irão diminuir o consumo de ultraprocessados a partir dessa intervenção comunitária, né, e bebidas açucaradas, avaliar a contribuição desse programa de intervenção na prevenção da obesidade infantil a partir dessa ação coordenada entre as escolas, equipes de saúde e as famílias, e avaliar a satisfação e a usabilidade desses produtos educacionais que estão sendo desenvolvidos a partir dessa intervenção, né? Porque o nosso objetivo, então, é que esse programa, esses produtos educacionais, eles façam parte de uma política pública maior e permanente, né? Não só nesse momento onde a gente desenvolve esse projeto, mas que possa ter uma continuidade para que a gente possa trabalhar a prevenção da obesidade sempre dentro do nosso município. A metodologia, então, ele é um ensaio de campo randomizado, com as crianças de pré-1 e pré-2, que são crianças entre 4 e 5 anos completos, dessas escolas de educação infantil do município de Guaíba. Dentro da metodologia, então, nós alocamos eles em clusters zonais, nós colocamos dentro do município, no mapa do município, nós colocamos escolas na mesma zona que foram sorteadas aleatoriamente para entrar no grupo intervenção 1 ou intervenção 2.
No grupo Intervenção 1, nós vamos ter uma intervenção comunitária, né? Essa intervenção ela vai ser feita com os professores e agentes de saúde dentro da escola, com as crianças e também com as famílias. Já o grupo de Intervenção 2, ela é uma intervenção parental, ela é uma intervenção somente com a família, para a gente verificar se uma intervenção comunitária se sobressai a uma intervenção somente com os pais, né? Porque o programa Saúde na Escola, ele já trabalha algumas intervenções dentro da escola e não com os pais em si. E o grupo controle, ele é formado por 3 escolas que não receberão nenhum tipo de intervenção, são escolas não pactuadas, né? Mas também são escolas de baixa vulnerabilidade social que não utilizam os programas da assistência social na sua essência. Na primeira fase, que já está em andamento, nós estamos produzindo os produtos de educação, os 3 produtos. E na segunda fase, então, em 2026, nós teremos essa intervenção, né, e a avaliação dos resultados. Os aspectos éticos eu trago, o projeto ele já é regularmente cadastrado na plataforma Brasil e já tem um parecer consubstanciado do CEP positivo, então nós já temos essa aprovação para aplicação. Como resultados até o momento, né, dos produtos de educação, nós fizemos a partir de questionários estruturados e grupo focal, nós temos então a apresentação de 4 resumos no Congresso Internacional da Saúde da Criança e do Adolescente, aqui em Portugal, na cidade de Braga. Um dos jogos educativos, então, é o produto educacional feito aos pré-escolares, outro sobre a percepção dos professores, né, sobre a saúde infantil e a alimentação, que também desenvolverá esse segundo produto educacional, que é uma plataforma de educação à distância, e o terceiro, então, o grupo focal também que nós fizemos com as mães, avaliar o conhecimento delas sobre a alimentação infantil, né, e as suas necessidades. E além disso, nós temos também um outro resumo com os dados retrospectivos de 2023, que fala então sobre a prevalência de excesso de peso nos pré-escolares, das escolas pactuadas e não pactuadas ao programa Saúde na Escola, né, no município de Guaíba, onde em 2023 nós já encontramos dados importantes que indicam que os pré-escolares frequentantes de escolas pactuadas no PSE, eles possuem menor probabilidade de desenvolver excesso de peso. E quando nós colocamos uma regressão logística, né, multivariável, e ajustamos sexo e região, a gente percebe, então, que pode ter uma chance de diminuir esse, né, dos pré-escolares, essa diminuição desse desenvolvimento de excesso de peso nessas crianças, o que demonstra que os programas multiprofissionais e intersetoriais que incluem a saúde e a educação, eles podem, então, contribuir para a promoção da saúde e o fortalecimento da escola como um local protetor da saúde dessas crianças, né? E dessa forma, então, a gente ainda mais percebe a importância dessa intervenção comunitária e acredita, sim, que a gente vai ter dados de sucesso demonstrando que quanto mais a gente envolve toda a comunidade, todos os espaços que a criança está envolvida, mais fácil fica da gente prevenir as doenças e os agravos de saúde nesta população. Muito obrigada. A doutora Paula, a palavra é sua. Obrigada. Olá a todos. É uma honra estar aqui, agradeço pelo convite. E hoje eu vou apresentar, então, para vocês um pouquinho das vivências do nutricionista na articulação intersetorial a partir da atenção primária à saúde. Falando um pouquinho da minha trajetória. Então, eu me graduei em nutrição, fiz residência integrada em saúde, com ênfase em atenção básica e saúde coletiva. E desde 2020, estou como servidora do município de Guaíba, né, nutricionista, antes na Secretaria de Educação e atualmente na Secretaria da Saúde. Também participo do programa Saúde na Escola, né, o grupo de trabalho intersetorial, e desenvolvo um projeto de pesquisa do mestrado profissional da UFSPA, que é sobre educação alimentar e nutricional, né, através de um curso de educação à distância para professores e profissionais do PSE, para trabalhar sobre alimentação, né, com os alunos. Contextualizando um pouquinho, então, Guaíba, ele é um município da região metropolitana de Porto Alegre. Porto Alegre é capital do Rio Grande do Sul.
e nós temos aproximadamente 93 mil pessoas. Ele tem uma rede de educação bem significativa, que atende mais de 20 mil alunos, e nós temos 47 escolas. Ok? Sim, estamos. E 15 unidades de saúde. Falar um pouquinho da organização da saúde no Brasil. Nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, onde ele é um sistema universal, público, gratuito, e ele tem 3 princípios doutrinários, que é a universalidade, né, o acesso a todos, sem discriminação, a integralidade, que é ver o sujeito como um todo, na sua totalidade, né, não somente tratar aquele sintoma específico, né, ou aquela doença específica, e sim ver o sujeito como um todo. E a equidade, que em palavras mais simples, é dar mais a quem precisa mais. E essa rede de assistência em Guaíba, ela é organizada, então, desde a atenção primária à saúde, né, até outras especialidades, outros serviços, que juntos garantem esse cuidado contínuo e articulado para a população. A atenção primária à saúde, então, ela é a porta principal do SUS, né? Ela é a base de organização do sistema de saúde. E as ações na atenção primária, elas abrangem todos os ciclos da vida, e com ações de promoção da saúde, prevenção de doença, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos, vigilância em saúde, então. E nós temos na atenção primária à saúde as equipes Estratégia de Saúde da Família, equipe de atenção primária, equipe de saúde bucal e as equipes multiprofissionais. A estratégia de saúde da família, ela tem uma equipe mínima, que é composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde, e tem um território delimitado, né? Ela tem uma população adscrita, onde é possível se aproximar mais daquele território, atender melhor as demandas daquele território, né? Conhecer melhor. Nós temos as equipes de atenção primária, que são as unidades básicas de saúde, onde temos médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, outras especialidades, outros profissionais também. Aqui o nutricionista se insere, né? Psicólogo, dentista. E nós temos equipe multiprofissional, que são esses profissionais de diferentes áreas da saúde, que ajudam, que prestam esse apoio para as outras unidades, né? Nesse cuidado contínuo. E nós temos uma equipe multiprofissional lá em Guaíba, com assistente social, 2 nutricionistas e uma psicóloga. Aqui eu trouxe para vocês um mapa do município, onde é possível visualizar, ali tem uns territórios delimitados, onde são as estratégias de saúde da família. Nos outros, os sinaizinhos demais são as unidades de saúde, né? Então, essa é uma parte do município. E nós temos, na atenção primária à saúde, cerca de 70% da população atendida, né, de cadastros ativos atendidos na atenção primária. Aqui aproximando um pouquinho mais para mostrar para vocês os territórios, né, nós temos a unidade de saúde da Coab, que é para cima, né, aquele território mais afastadinho ali para cima, e outros territórios aqui para baixo, que é a região central aqui para baixo. Mas seria mais para mostrar para vocês onde se situa a nossa prefeitura municipal, e próximo à prefeitura nós temos o hospital. E de unidades de saúde, nós temos 15 unidades, tendo 8 estratégias de saúde da família, 6 unidades básicas de saúde e uma unidade de saúde prisional. Então, a atuação do nutricionista na atenção primária. Nós temos 5 nutricionistas distribuídos no território, onde nós realizamos o diagnóstico da situação alimentar e nutricional da população. Aqui eu trouxe para vocês alguns dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional de 2024, onde a gente tem da população avaliada, né, cadastrada nesse sistema, nós temos mais da metade com excesso de peso, 59% com excesso de peso, superando também, né, os índices do Rio Grande do Sul e do Brasil.
E nós realizamos acompanhamento nutricional individualizado, são consultas, né? Consultas agendadas. Tem alguns critérios de encaminhamento, né? Nós atendemos algumas patologias, diabetes, hipertensão, dislipidemias, obesidade. Nós realizamos também terapia de nutrição enteral, que é prescrição de dieta enteral para pacientes que utilizam sonda, suplemento também, fórmula infantil. Nós realizamos atendimento compartilhado entre profissionais e equipes, visitas domiciliares também, mas é para a população que é mais difícil esse acesso da população nas unidades, então nós vamos até as residências para prestar este atendimento. Realizamos educação alimentar e nutricional através dos grupos de educação em saúde. No município, nós temos 28 grupos de educação em saúde distribuídos em todo o território. E aqui eu até trouxe algumas fotos dos grupos onde trabalhamos a promoção da alimentação saudável, né? O plantio na horta da unidade de saúde. Nós temos o grupo de orientação nutricional, que é mais específico para as doenças crônicas, obesidade, pressão alta, diabetes. Nós também temos um grupo Kids, que agora nas férias escolares, que nós realizamos atividades, ações de alimentação com esse público. Educação permanente em saúde também com os profissionais, né? Atualização, por exemplo, da avaliação antropométrica, né? Nós temos materiais elaborados e adquiridos, folders para nos ajudar, trazendo informações, então, para a população, né? Sobre saúde, réplicas de alimentos que nós utilizamos nos grupos e nos atendimentos. Também participamos das campanhas de saúde mensais, como, por exemplo, agora em janeiro, que está acontecendo o Janeiro Branco, que é para prevenção da saúde mental. O Dia D da Saúde, que cada mês do ano uma unidade de saúde abre num final de semana para atender, né, com os serviços para atender a população. E nós temos 3 grandes programas intersetoriais que o nutricionista atua, que é o PIM, Primeira Infância Melhor, e o programa Bolsa Família. Esses envolvem articulação saúde, assistência social e educação, né? O PIM, que é por meio de visitação domiciliar, que é para atender as demandas, né, de crianças da gestação até os 6 anos de idade, e o programa Bolsa Família também, que é o acompanhamento das crianças menores de 7 anos, gestantes, nutrizes e mulheres de até 44 anos. E o programa Saúde na Escola, que é intersetorial da saúde e da educação, né, que preconiza esse desenvolvimento de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças dentro da escola. Nós temos a escola, que a gente sabe que é um local propício para promover hábitos saudáveis. Este programa, nós temos 28 escolas, né, pactuadas. Este programa, então, envolve educação e saúde, nessa articulação. Nós trabalhamos várias temáticas de saúde nele, né, inclusive alimentação saudável. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui, que já está no fim do tempo. Algumas ações, atividades que nós já realizamos através do PSE, né, o teatro, a entrega de materiais, o projeto Sabores e Saberes numa Escola para trabalhar alimentação saudável, não só com os alunos, mas com a comunidade também, né, com os pais. E para concluir rapidamente, né, já passei do tempo, o nutricionista, ele tem um papel importante nessa articulação intersetorial, né, principalmente com esses desafios atuais que a gente, com o aumento do excesso de peso, aumento das doenças crônicas, e essa integração com a rede, educação, saúde, instituições de ensino, né, que através deste nosso projeto, com essas universidades também, projeto de mestrado, doutorado, muito importante, então, para a gente ver qual a melhor forma, né, de trabalhar sobre saúde com a nossa população, em específico também com as nossas crianças. Tá? Muito obrigada. Vou dar a palavra então à Ana Patrícia para poder fazer ela a apresentação
E depois no final fazemos aqui um apanhado então destas 4 comunicações. Antes de mais, boa tarde a todas e a todos, e já é quase boa noite aqui, pelo menos em Portugal. Começo por agradecer o convite feito pelas colegas que organizam este seminário internacional, a professora Susana e a professora Cristina. Cumprimento-vos a todos e a todas. Bem, vocês, acho que vai ser fácil perceber que a minha comunicação surge aqui de uma forma um bocadinho diferenciada das anteriores. Não venho apresentar propriamente um projeto concreto, mas aqui uma leitura de como é que nós podemos olhar para esta temática, não é, das juventudes e do território, no território, e de uma forma muito particular, qual é que é o contributo da Cátedra Unesco, Cidade que Educa e Transforma para esta leitura, para esta problemática das juventudes e território. E, portanto, a minha intenção com esta comunicação é partilhar convosco o contributo que esta cátedra pode ter na forma como nós podemos olhar para as juventudes e ampliar as suas vozes, as suas narrativas, por forma a permitir às cidades, aos territórios, reconfigurarem as suas respostas, as suas estratégias, as suas políticas perante este grupo social. E, portanto, segue aqui um rumo um bocadinho diferente, mas que eu acho, por aquilo que eu ouvi dos projetos concretos que foram aqui apresentados pelas minhas colegas, que há aqui algumas dimensões que, de facto, podem ter aqui alguma ponte com as apresentações anteriores. Bem, o campo de estudo sobre a juventude assume uma considerável centralidade na sociedade contemporânea, emergindo temáticas inerentes a este grupo social, como a transição para a vida adulta, a juventude e abordagens geracionais, as questões acerca da juventude e violência, juventudes periféricas, culturas juvenis, juventude e escola, juventude e modos de trabalho, juventude e participação, juventude e saúde. Aqui falou-se mais de se calhar crianças, adolescentes, mas a verdade é que estes projetos trouxeram aqui algumas destas dimensões, territorialidades juvenis, juventude e modo de trabalho, e portanto são assim algumas das temáticas que emergem quando nós falamos sobre estudos juvenis, quando falamos sobre estudos em torno deste campo de estudo que é a juventude. Portanto, debruçar-nos sobre a juventude implica compreender as complexidades e singularidades que demarcam este grupo social, tornando-os, sobretudo, como sujeitos sociais. Falar sobre juventude pressupõe também compreender a dimensão plural que constitui, o que implica compreender as nuances que estão presentes nas experiências das diversas juventudes. A condição juvenil traduz um pouco um mosaico de possibilidades presentes nas sociedades contemporâneas. Um autor, Rezende, em 89, sublinhava já, tendo em vista esta multiplicidade de atravessamentos e de vivências juvenis, a necessidade de olhar para a juventude não como a juventude, mas como as juventudes, de modo a abarcar esta diversidade sociocultural que impressa, uma concepção que alerta para a existência de grupos sociais concretos, de uma pluralidade de juventudes, de cada recorte sociocultural, classe social, religião, género, território, etc, etc. É esta diversidade de juventudes que habitam as cidades e, portanto, é a partir desta diversidade de juventudes que nós temos que olhar as cidades, olhar os territórios, olhar os bairros, e também é a partir desta diversidade de juventudes que eles se apropriam das cidades, se apropriam dos territórios. Portanto, é fundamental inclinar-nos sobre a realidade social destas juventudes e compreender os seus dilemas, os seus impasses, as suas expectativas, propiciando diálogos entre a cidade, o território e as juventudes. Este movimento dinâmico, não é, de olhar para estes sujeitos e ampliar as suas vozes, as suas narrativas, permite às cidades e aos territórios reconfigurarem as suas respostas, as suas estratégias, as suas políticas. Nós vimos aqui nos exemplos anteriores projetos concretos, políticas municipais concretas de resposta no campo da saúde. Nós só podemos ter políticas locais adequadas àquilo que
neste caso concreto, as juventudes necessitam se nós ouvirmos as suas vozes, se nós ouvirmos as suas narrativas do local de onde eles falam e na sua linguagem de alguma forma. Portanto, outro apontamento importante ainda em relação a esta questão diz respeito ao facto de que as juventudes, nesta multiplicidade de olhares e neste seu caráter polissémico, se constituírem como uma categoria socio-histórica, ou seja, que varia de acordo com a sociedade e o momento histórico. E eu diria mesmo, varia de acordo com o território que habitam, a cidade que habitam. Portanto, compreender isto é fundamental para alargarmos a complexidade dos estudos sobre as juventudes. Ora, é exatamente esta juventude plural e diversificada que ocupa, vive, se apropria das cidades, dos territórios, dos bairros, trazendo consigo novas formas e novas maneiras e sentidos de viver na cidade. É fundamental que as políticas locais reconheçam as juventudes como protagonistas, como sujeitos ativos. As políticas públicas podem tanto possibilitar a criação de novos sentidos e práticas, como podem apenas contribuir para reforçar concepções e modos de vivência dominantes. E aqui está a questão: é se nós queremos responder às necessidades e com as políticas locais, por forma a contribuir e reforçar aquilo que são as concepções dominantes, ou se queremos criar novos sentidos. E, portanto, através de estudos, reflexões, desta produção de novos sentidos e concepções de juventude, de saúde na juventude, de educação, de participação, etc., só com o intuito de romper com um eventual pensamento categorizado do que é saúde, do que é juventude, mas propor abrir espaço a reflexões sobre novas formas de fazer a política local. E, portanto, no fundo, é aqui que entra esta questão da Cátedra Unesco, que é, no fundo, a proposta desta cátedra, que eu vos vou apresentar de seguida, é olharmos para as cidades de outra forma, olharmos para as cidades através daqueles que habitam as cidades, das vozes daquilo que eles nos comunicam, para que depois, de facto, a governança das cidades, a governança dos territórios, as políticas, sejam efetivamente adequadas àqueles que as habitam. Pronto, entrando aqui, o que é esta Cátedra Unesco? E tenho aqui o prazer de ter a Susana, pelo que eu vi nos participantes, que é uma colega brasileira que também participa nesta cátedra. A Cátedra Unesco surge numa vontade de um grupo inicialmente pequeno de pessoas, mas que se foi alargando, com a intenção de estudar, refletir sobre a cidade, territórios, de uma forma alargada, não só alargada do ponto de vista das diferentes áreas que vão olhar para a cidade. Portanto, nós, apesar do título desta cátedra ser a cidade que educa e transforma, e eu já vos vou mostrar a seguir, muitos dos colegas que trabalham para esta cátedra não são educadores, nem sequer são da área da educação, e, portanto, foi muito claro desde o início que o que se pretendia com esta cátedra era olhar para os territórios, olhar para as cidades a partir de diferentes olhares, de diferentes formas de ver a cidade, e que de facto pudessem trazer aqui novas pistas sobre a governação das cidades, sobre as políticas locais e a forma de resposta aos diferentes atores sociais que habitam as cidades. Falando aqui então, no fundo, o que é que esta cátedra, como outras cátedras, pretende é, primeiro, promover a cooperação interuniversitária, portanto, através da partilha e da transferência de conhecimentos entre várias instituições de ensino superior, promover pontes entre o mundo académico, a sociedade civil, as comunidades locais e a investigação, a formulação de políticas, portanto, nesta constante movimentação entre a investigação e a mudança, eventualmente a mudança política, e colaborar para a construção de sociedades de conhecimento. Portanto, isto são três objetivos que são gerais, de alguma forma, de qualquer cátedra Unesco, e em particular esta cátedra o que procura
é criar um sistema integrado de atividades de investigação, de formação, de disseminação de conhecimento em torno desta temática das cidades ou dos territórios que educam. Com o intuito de largar e de aprofundar este conhecimento e investigar e refletir em que medida é que as práticas pautadas no modelo de governança inspirado neste conceito das cidades que educam respondem ou não aos problemas emergentes na sociedade, especialmente na perspectiva da consolidação das democracias. Portanto, estes são alguns dos objetivos desta cátedra e criar, como é óbvio, uma rede de conhecimento que permita aos governos locais oferecer respostas diversificadas, equitativas, justas aos problemas da sociedade contemporânea. Portanto, como é que nós procuramos isto, não é? Como é que esta cátedra procura isto? Através de 3 grandes tipos de atividades: de investigação e disseminação do conhecimento, não é? Através de publicações, de seminários, de conferências, etc. De projetos de cooperação e desenvolvimento e do desenvolvimento de formação, não é? De criação de formação pós-graduada, graduada, em torno desta temática. Quem é que nós somos? Portanto, aqui eu já vi cá aqui uma colega que é da Federal de Rio Grande do Sul. Nós colaboramos, temos uma colega que é Jacqueline Moll, que é uma das colegas que participa desta cátedra. Portanto, são várias instituições, todas elas de língua portuguesa, do Brasil, da Guiné-Bissau, de Cabo Verde e de Portugal, que nos temos vindo a reunir e a trabalhar em conjunto com esta intenção. E vimos de diferentes áreas de formação e diferentes especialidades da educação, como vos dizia, da geografia, da saúde, do direito, da arquitetura, da história e do património, da sociologia, do urbanismo, da ciência política. Portanto, vejam, e muito mais, portanto, eu não coloquei aqui todas as especialidades dos colegas que participam desta rede e, portanto, todos nós olhamos para a cidade, olhamos para os territórios com este intuito de perceber como é que estes territórios são territórios que educam, mas a partir de cada uma das disciplinas dos quais nós somos especialistas. E, portanto, há aqui uma diversidade muito grande de entendimento de como é que nós podemos olhar para as cidades a partir destas diferentes especialidades. Como é que nós estamos organizados? Portanto, entre outras estruturas, nós temos 5 grupos de trabalho que em paralelo vão desenvolvendo estudos e trabalho nesta cátedra. O grupo 1, que se dedica ao estudo do direito à cidade, não é? O direito à cidade das crianças, por exemplo, de terem espaços para brincar, de terem espaços onde possam estar à vontade sem ter receios de carros, do direito à cidade de populações que, ali estou-me a lembrar agora particularmente aqui da Susana que está a assistir, de crianças que veem de alguma forma até sem uma consciência clara, mas quase que vedada o seu acesso a determinadas praças, porque normalmente as pessoas do seu bairro não frequentam aquela praça. Portanto, quer dizer, o direito à cidade, o podermos usar a cidade. Depois o grupo 2, que trabalha muito concretamente sobre esta questão da territorialidade, da identidade e da cidadania. O grupo 3, que trabalha de uma forma muito particular a educação e a cidade. Não só fechado nos muros da escola, não é? Mas neste entendimento que toda a cidade educa. No grupo 4, que trabalha de uma forma muito particular sobre esta questão da participação, da gestão, do desenvolvimento local, portanto aqui já mais direcionado para as questões da governança local e se calhar até mais associada à administração local, mais institucionalizado. E depois o grupo 5, que olha para estas questões que nós falámos aqui, a partir desta leitura da sustentabilidade, da transição ecológica, etc. E, portanto, esta é a Cátedra Unesco, Cidade que Educa e Transforma. Pensando agora, ok, tudo muito bonito,
pode ser muito interessante, mas então quais é que podem ser os contributos desta cátedra para esta discussão, não é? Das juventudes e território, não é? O que é que a cátedra pode eventualmente trazer para estudos e reflexões a este nível? Parece-me isto é a minha leitura, né? E deixo aqui aberto para que discutam comigo se isto faz sentido ou não, mas um primeiro contributo pode ser começar por aqui, que é problematizar as políticas públicas para este público. Ou seja, trazer e fazer emergir, trazer para o debate as políticas públicas em relação à juventude, seja no âmbito da saúde, da educação, da sua participação efetiva e não formalizada naquilo que são as decisões da cidade e das políticas públicas locais. Outro, promover reflexões na tentativa de compreender a complexidade do contexto histórico e construir novas concepções sobre a relação dos jovens com a cidade, com os territórios, com os bairros. Porque, mais uma vez, nós podemos optar as políticas podem optar por manter aquilo que são as concepções dominantes ou por ouvir as tais vozes, as tais narrativas dos jovens em contexto, não é? E construir novas concepções sobre a relação dos jovens com a cidade e depois então a partir daí sim adaptar políticas que se adequem àquilo que são a sua relação com a cidade. Depois promover discussões com os jovens sobre a relação existente entre estes e a cidade, o território, promovendo o reconhecimento e a apropriação do território onde estes estão inseridos. Refletir e problematizar a inserção dos jovens nos contextos sociais da cidade. Proporcionar uma compreensão sobre o bairro, o território, a cidade, sob o olhar da juventude, para uma resposta política para as juventudes como um processo amplo e integral. Portanto, isto parece-me a mim que são alguns dos contributos que esta cátedra, através dos seus estudos, através dos seus projetos, pode trazer para esta discussão. E agora, para finalizar, eu queria trazer aqui, trouxe aqui um bocado emprestada uma afirmação do Carlos de Fortuna, que é um sociólogo português da Universidade de Coimbra, já reformado, mas traz aqui traz o conceito de microterritorialidades. E ele diz, aqui, como vocês veem aqui nesta afirmação, as microterritorialidades constituem fragmentos organizados de associação territorializada e podem ser capazes de concorrer para uma refocagem da totalidade da cidade. Este fragmento, são muitos e diversos fragmentos, na verdade, como diz Fortuna, que com a sua visão própria conservam a virtude de contribuir para a revisão da episteme urbana, que autorizará uma melhor e mais adequado entendimento daquilo que são feitas socialmente as cidades. Portanto, só quando nós entrarmos nestas microterritorialidades, não é? E nestes fragmentos e tentarmos entendê-los, é que nós podemos, de facto, adequar as políticas a estes fragmentos, neste caso, diria eu, às juventudes. E, portanto, eu deixaria para finalizar este desafio, que é, no fundo, avaliar a possibilidade de trazer as microterritorialidades para o centro da discussão atual e olhar a cidade, o território, do ponto de vista desse fragmento, neste caso concreto, do ponto de vista das juventudes. E dou por finalizada. Obrigada. Eu acho que não é assim tão difícil juntar estas quatro comunicações, porque todas elas focam aqui em determinadas áreas que eu acho que são transversais às quatro, que é a questão de participação e envolvência das comunidades, a questão agora, como disse muito bem a Ana Patrícia, de levar estes pequenos fragmentos e o olhar local e dar voz às pessoas. No caso concreto, aqui nesta cátedra, a partir de uma relação jovens e cidades, mas pensando-os como sujeitos ativos, e foi isso que eu também percebi nas anteriores comunicações, é que independentemente do objeto estar na alimentação, na ocupação do espaço e no território, na ocupação da nutrição, na ocupação da escola e de educar, no sentido da saúde e da escola,
há aqui uma relação que é a envolvência das pessoas, a dar vozes às pessoas. E há aqui uma outra questão que eu também acho que foi transversal a todas estas comunicações, que teve que ver com a questão da interação entre as diferentes áreas disciplinares e destes saberes. Na primeira comunicação falou-se aqui no autocuidado da saúde, na saúde escolar, num projeto em que aquilo que me chamou a atenção foi de facto esta triangulação dos fatores pessoais, ambientais e comportamentais, no desenvolvimento em todos estes projetos e mesmo neste último, há a preocupação de procurar pensar sobre as ações que estão a ser feitas, criar recursos para se poder fazer aqui uma espécie de investigação da ação. Em todos estes 4 apresentações, isto esteve muito, muito presente. A questão das boas práticas e da agência, do levar para casa, dos jovens trazerem para o seu espaço, no seu território, mas o território também que os influencia e são influenciados por eles. A mesma coisa em relação aos 3 projetos que vocês aqui trouxeram. E foi muito bom recordar Guaíba, e foi muito bom recordar Porto Alegre, que estive há pouco tempo lá, e portanto também foi muito interessante poder revisitar estes 3 locais, estes 3 espaços urbanos que na realidade são tão diferentes, no caso concreto da cátedra, que envolve diferentes espaços urbanos, diferentes universidades, que os põe a comunicar uns com os outros e umas com as outras, e este olhar de cooperação interuniversitário, de cooperação de diferentes comunidades locais, de criar um sistema integrado em torno das cidades, em torno do educar para a saúde, em torno daquilo que é referido como intersectoriais, não é? Foi uma das palavras que foi aqui muito usado, intersectoriais. Os diferentes projetos alimentares, e em que nós, a partir das diferentes fotografias, até destes 3 projetos em particular, e em que a Ana Patrícia também nos conseguiu apresentar a partir das suas próprias palavras, há aqui imagens da envolvência da comunidade, não é? Ver-se as pessoas a participarem efetivamente. Aqui um dos objetivos da cátedra também, e foi referido ao longo da comunicação da Ana Patrícia, foi a questão de dar voz, não é? E vocês, quer a Paula, quer a Samantha, quer a Cleide, vou reduzir o nome, conseguiu também nos trazer isso mesmo, não é? A importância de envolver as comunidades, de darmos a voz às comunidades, darmos força às comunidades, porque sem elas... e aqui também muito interessante, que é, por um lado, é o diálogo com os profissionais, os técnicos, não é? Os profissionais de saúde, no caso da Ana Patrícia, os profissionais do ponto de vista da reflexão das universidades, mas depois, em paralelo, dar voz a uma expressão que muitas pessoas... e que pode ser questionado, de facto, que é as racionalidades leigas. Sim. Porque o leigo está subentendido, tem um significado menor, mas aqui não é isso que quando se utiliza, não é essa a intenção. Não académico, não é? Pronto, e dar esta voz e pôr estas pessoas a participar, porque se não for assim, automaticamente isto é boicotado de uma parte ou da outra, não é? E isto, acho que esta transferência de conhecimento, transferência da ação, não é? Uns do conhecimento mais científico, outros do conhecimento da prática, e pôr isto em diálogo e usar aquilo que... esta microterritorialidade do Fortuna, não é? E que pode ser adaptada a estas 4 apresentações, não é? Dar voz e dar expressão a estes microterritórios. Penso que foi feita aqui uma belíssima ligação entre estas 4 falas, e portanto eu vejo aqui, de facto, e agradeço às 4, porque de facto foi muitíssimo interessante ouvir-vos. E agora que foi dado aqui este pontapé de saída, eu poderia dizer aqui muito mais, porque tirei aqui imensas notas, mas efetivamente
penso que aqui é a questão da intersetorial, interdisciplinar, o território dar voz, a educação e a participação, o direito à ocupação, a sustentabilidade em todas elas também. Vocês falaram aqui, mesmo os projetos que apresentaram têm esta preocupação, não é, do sustentável. Houve aqui até acho que foi a Samantha ou a Paula, já não me lembro, não, acho que foi a Paula por acaso, que mostrava, e eu retirei, mas agora não me lembro aqui o que nome é que eu lhe dei, que mostrava efetivamente a agricultura, não é? Os diferentes, a horta, não é? Os diferentes espaços mesmo de pôr as pessoas em interação com a própria natureza e a forma, aquilo que nos dão e o que é dado. E isto acho que foi conseguido por estas 4 falas. Bom, queria agradecer uma vez mais aos colegas por estarem aqui, por trazerem um pouquinho destas 2 cidades, não é? Que se tocam, que estão apenas divididas por um rio, e que eu espero que também haja transferência de conhecimento, não é? Da vossa parte e da nossa parte, para este efeito multiplicador ainda ser maior. Com certeza. Muito obrigada a todas as pessoas. Obrigada. Obrigada. E obrigada pelo convite. Muito obrigada a todas as pessoas e então até breve. Até. Um dia destes, por aqui neste mesmo link.